Quero convidar você, como já falei, Isaías 49, versículo número 14 a 23, e me acompanhe na leitura, por favor, verso de número 14. Diz assim a santa palavra do Senhor: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Ó Deus, louvado seja o Senhor pela tua gloriosa palavra. Ela que tem nos dado força, nos consolado, nos admoestado, chamado a atenção e tem feito tudo que ela foi, para aquilo que ela foi destinada. Por isso nós louvamos o Senhor por termos esse tesouro nas mãos, que é a tua palavra. A pena nossa é que, na verdade, nós não valorizamos tanto quanto ela deveria ser valorizada. Porque se dizemos que ela é o tesouro, ela deveria fazer parte da nossa vida diariamente. Portanto, ó Deus, dá-nos mais sede e mais desejo pela tua palavra. E que a cada dia desfrutemos das riquezas que ela nos concede. Assim, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, conforme sempre fazes com aqueles que têm o compromisso de falar o que a tua palavra fala. Fala aos corações, consola, exorta, admoesta, faz o que te apraz, e que saiamos daqui edificados para a glória tua. Ajuda-nos a aplicá-la na nossa vida. Dá-nos a atenção necessária para escutá-la, e ao mesmo tempo, que teu Espírito Santo aplique de maneira gloriosa em nossos corações. Para a tua honra e glória, nós te oramos por meio de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava pensando em retornar à igreja e pensava na palavra que eu poderia trazer, eu lembrava muito do ano de 2020 e todas as incertezas que 2021 nos traz ou nos apresenta. Embora tenhamos notícias boas com vacinas e tantas coisas que podem chegar, as notícias econômicas às vezes não são tão animadoras e a gente fica nesse misto, como no mar, em que ondas altas sacode, depois que ela passa a coisa fica mais tranquila e a gente fica sendo chacoalhado de um lado para o outro. Eu pensava exatamente em algo que eu escutei muito ao longo da pandemia. Não é que a gente saiu dela, mas naquele período de 2020 em que a gente estava meio que trancafiado e isolado, longe um do outro, às vezes se comunicando só por rede social. Ontem eu estava encontrando um antigo membro aqui da igreja, o Lincoln e a Gitana, e Lincoln dizia, ele está morando em João Pessoa, ele passou um período bem trancado, ele dizia que como fazia falta esse aspecto social. Estar com os outros, com a família, com pessoas queridas e amigos, fazia muita falta. Ele se deu conta disso exatamente no período que estava trancado, assim como quando se encontrou com seus familiares pela primeira vez. E o que escutava de muitas pessoas em circunstâncias delicadas que enfrentaram?
Pastor, parece até que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não lembra mais da minha família. Parece que simplesmente tudo que eu desfruto é destruição, é desastre. Afinal de contas, semana passada, minha família perdeu 200 queridos. E não bastasse, um outro membro já está hospitalizado também. E as informações não são animadoras, está para ser entubado. Muitas foram as conversas nesse tom dramático ao longo de 2020. E muitas são as perguntas que surgem na mente de pessoas que passam situações delicadas na vida. E é por essa razão que eu queria pensar exatamente nessa passagem de Isaías capítulo 49, verso número 14 em diante. E a primeira coisa que eu queria externar para os irmãos, eu não sei se você já teve a sensação de ter sido abandonado. Você consegue lembrar aquela imagem? Todos nós acredito que já se deparou com uma situação assim. Uma criança num shopping e de repente os pais se perderam dela. Ou ela se perdeu dos pais. E você já lembrou ou lembra a carinha da criancinha quando ele percebeu e a ficha caiu que os seus pais não estavam mais próximos? O coitado, a gente já assim, bichinho. E a gente fica tão compadecido que a gente fica louco para descobrir quem é o pai dessa criança. A gente vai tentar falar lá com a pessoa que fala no microfone para tentar localizar o pai e diz assim, calma, ele vai aparecer, calma, está tudo bem. Mas por mais que você diga, as lágrimas caem, o choro aumenta, ele fica totalmente desesperado. Por quê? Porque não está lá o pai que ele tanto ama, a mãe que ele tanto ama. E aquela questão ou essas situações, você também já sentiu, talvez não nessa forma, talvez quando criança sim, mas você já sentiu aquela dor que não se pega, mas que se sente profundamente? Aquela sensação de vácuo, de frio na barriga, de angústia por não perceber visualmente o amparo, a companhia, o suporte que nós tanto desejávamos nos momentos dos dramas que nós vivenciamos. Esse é um texto muito especial, pois tem uma grandiosa promessa de libertação, de redenção, de salvação, de retorno, bem como a promessa do servo, do Messias prometido. Isso já está aqui no capítulo de número 49, na verdade está bem antes do livro de Isaías. Portanto, você tem um duplo cumprimento belíssimo aqui. E aqui eu só queria dar uma questão de contextualização mesmo, uma coisa muito simples. O livro de Isaías, alguns autores dizem que na verdade não é só um livro, são dois. Porque quando você lê do capítulo 1 ao 39, você tem um discurso. Quando você chega no capítulo 40 em diante, você tem um outro totalmente diferente. A razão é que no capítulo de número 1 ao de número 39, Deus está exortando o povo dele, dizendo que vai mandá-lo para o exílio na Babilônia, porque eles viraram as costas para Deus. Deus está dizendo assim, eu vou disciplinar vocês. Vocês são um povo de cabeça dura, não diante de todas as coisas que estão passando, não se voltam para mim. E Deus diz assim, voltem-se. E o povo não volta para ele. Deus está dizendo assim, eu vou disciplinar vocês, vou mandar vocês para o exílio, vou disciplinar vocês, e isso até o capítulo 39. Quando você chega no capítulo 40, o povo já está sendo disciplinado. E aí é essa dúvida se na verdade são dois livros. Acredito sim que seja um apenas. Mas independente dessa questão, a ideia é mais ou menos essa. E nesse contexto em que eles já estão sendo disciplinados, existe algo interessante. Eles começam a pensar exatamente nessa ideia aqui. Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. E olhe que eles mereciam exatamente isso, como nós merecemos isso. Ele só não nos abandona por sua graça e porque ele tem um pacto conosco, por meio da figura do servo apresentado no livro de Isaías. E aí eu queria que você viesse junto comigo, porque o primeiro ponto, penso eu, que esse texto nos traz, é exatamente esse. É que nós somos o povo, o seu povo, e estamos em suas mãos. Escute. Eu não sei, e nem você sabe, leviano é aquele que diz saber, eu tenho muita dificuldade com isso, mas nós não sabemos ao certo o que nós haveremos de enfrentar ao longo de 2021,
Mas o ponto é, independente do que você enfrente, por isso que Deus nos chamou a viver por fé, porque mesmo sem saber o que eu vou enfrentar, eu continuo confiando naquele que me conduz. E essa é a questão. Você não precisa saber o que vai acontecer em março, você não precisa saber o que vai acontecer em abril, você não precisa saber o que vai acontecer em agosto, você não precisa saber o que vai acontecer em novembro. O que você precisa saber é que você é povo dele, certificar-se que você é povo dele e que você, sendo povo dele, está nas mãos dele. É isso que você precisa saber, porque as outras coisas ele haverá de tomar conta. Jogue seus olhos no verso número 14. Veja o que diz o texto. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Veja, que desilusão, que desengano, desesperança. É como que Sião estivesse em estado de depressão aqui. Melancolia, angústia. O que é mais surpreendente é que essa frase vem depois de grandes expressões, sabe de quê? De consolo. Deus estava consolando aquele povo. E é isso que eles vão dizer. Deus estava fazendo promessas àquele povo. Deus estava comprometido para com o seu povo. E ele demonstrou tudo isso nas falas anteriores, nas falas que precedem. Por isso que eu queria convidar você para vir para o verso 3, do mesmo capítulo 49. Pula para o verso 3. Veja o que Deus está falando, até que eles dizem assim: mas Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de nós. Veja, verso número 3, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Você é meu servo, Israel, eu vou ser glorificado por meio de vocês. Verso de número 5, na parte B, Deus disse que através desse servo iria trazer Israel a ele. Perceba, verso número 49, verso 5, capítulo 49, verso 5, na parte B, diz assim: torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele. Ainda ele diz que esse servo aqui não apenas restauraria as tribos lá de Judá, que é um outro nome simplesmente para o povo de Deus, trazendo eles de volta, já que eles estavam, lembra? No cativeiro babilônico, eles estavam sendo disciplinados por Deus, lembra? Capítulo 40 em diante, eles já estão lá no cativeiro sendo disciplinados por Deus. Deus está dizendo: eu vou trazê-los de volta, mas que também esse servo seria luz para os gentios, para os povos fora da aliança. Veja verso 6, ele diz isso: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Deus está dizendo assim: eu vou usá-los como instrumento nas minhas mãos, para trazer o povo de volta, mas também ser luz nesse mundo encharcado de trevas, nesse mundo envolto às trevas, à escuridão. Isto são palavras de Deus, dirigidas a um povo que está na Babilônia, e Deus está revigorando o ânimo deles, para que eles se preparem para sair desse estado, iniciando uma difícil jornada para casa. Nesse contexto, Deus está lá, reanimando esse povo que está de cabeça baixa. Eles oravam a Deus, eles pediam a Deus, e o texto vai nos dizer que ele ouviu, Deus ouviu, e Deus haveria de socorrer esse povo. Por isso, joga os seus olhos para o verso número 8, olha o que diz o verso 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi. Aceitável aqui é no tempo oportuno, em certo sentido é dizer assim, no momento que eu achei oportuno. Você entende? A gente acha que o momento oportuno é agora, né? Assim, a gente está no drama, na situação delicada. Assim: Senhor, por que o Senhor não intervém? Se eu fosse o Senhor, eu faria isso agora, era a melhor ideia. A gente tem essa sensação de que Deus está meio que confundindo as coisas, e a gente tem ideia muito melhor do que a dele, não é assim? Mas Deus está dizendo assim: olha, no tempo aceitável, é no meu tempo, tá? Descansa, calma, vamos lá. Às vezes não vai ser no tempo, e não se encaixa, às vezes não bate. E por isso que a gente fica no drama, né? Mas ele diz: no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Continue verso 9, Deus vai dizer assim: confia em mim, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e
em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Isto acontecerá porque, salte para o verso número 10 da parte B, ele diz: porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Verso 11: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas ou caminhos serão alteadas, levantadas aqui, levantados. Diante dessas promessas que Deus está fazendo para esse povo, qual deve ser a resposta desse povo? Qual? Verso de número 13: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Louvem a Deus. Diante de tantas promessas, diante de tantas palavras de estímulo, de ânimo, de esperança, cantem, louvem a Deus. Aí o que acontece? Verso 14, é o texto que a gente leu. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É assim ou não que você faz também? Você vem aqui toda semana, às vezes online, e você escuta as promessas, escuta as palavras de Deus, promessas e mais promessas, palavras de ânimo. E quando a gente está em determinada situação, a gente diz: o Senhor se esqueceu de mim. A gente fala assim: né? Como é que pode? A gente diz isso para esse povo aqui, né? Porque você estava lendo comigo e está dizendo assim: não é possível que eles disseram isso. É, porque você também diz. Que a gente fala a mesma coisa, a gente age da mesma forma. Quando ele usa a palavra Sião aqui, ele pode ter dois significados. O primeiro deles é uma referência à cidade de Jerusalém. A segunda é o povo de Deus em si. Eu penso que aqui ele não distingue, exatamente porque eu penso que o autor tem esse propósito de falar nesse duplo aspecto, como cidade e povo. Uma hora está falando como cidade, outra hora como povo, e a intenção dele é intercambiar mesmo, fazer esse meio que vai e vem, para abarcar essas duas coisas. E aí essa passagem mostrará que é exatamente isso. É como se Deus estivesse dizendo, é como melhor, se o povo estivesse dizendo a Deus: muito bem, Senhor. Nós estamos convencidos de que tudo isso é bonito demais, isso no papel é uma maravilha, mas o fato é que nada disso tem a ver conosco. Sabe por quê? Porque nós estamos presos aqui como escravos na Babilônia, e a cidade santa, Jerusalém, está destruída, assim como o templo de Jerusalém. É muito bonito no papel, Senhor, mas a gente está aqui nesse estado, porque o estado era mais ou menos esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas talvez não seja muito legal. Mas, é isso aqui, ó. Esse é o contexto aqui. Nós estamos escravos e a nossa cidade, a cidade santa e o templo onde nós adorávamos o Senhor, está assim, Senhor. É bonito no papel, mas a realidade é exatamente essa, é pedra sobre pedra. Nós estamos estraçalhados e não temos muita esperança de melhoras no caso que nós estamos enfrentando. Sabe a verdade? A verdade é que parece que o Senhor já nos descartou. A verdade é que parece que o Senhor nos abandonou, nos desamparou. Quer saber? A verdade é que o Senhor, conta a verdade para a gente. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de nós. É ou não é assim que a gente fala? Foi isso que eu escutei muitas vezes ao longo de 2020, de muitas pessoas, não da nossa igreja, mas de muitas pessoas fora da nossa igreja. Muitas vezes nós temos as promessas de Deus lá. Quais são? Deus está conosco. Nós acabamos de ler Romanos 8, né? Deus está conosco todos os dias. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a nossa situação é trágica. Aí parece que passou uma borracha em todas as promessas que nos foram feitas na Escritura. Diante das circunstâncias que passamos, nós muitas vezes não conseguimos enxergar estas verdades.
Estas promessas que percorrem verso 1 a 13, e até mesmo antes desses textos, dessas passagens, desses versos aqui, e inclusive depois, a gente não consegue enxergar elas como verídicas para nós. Deus estava respondendo mais ou menos assim para o povo: não, não, vocês estão incluídos nas minhas promessas, e através de vocês essas promessas haverão de se concretizar, especialmente através de um descendente de vocês, de um servo que haverá de brotar no meio de vós. Agora presta atenção, Deus está dizendo: eu não me esqueci, eu não lhe esqueci, nem tampouco lhe abandonei. Mas escute uma coisa, e sabe o que Deus faz agora? Deus usa imagens fortes aqui para mostrar ao povo que não esqueceu esse povo, que não abandonou esse povo, e daí ele inicia uma série de palavras de segurança e de resposta ao abatimento daquelas pessoas. Começa com uma pergunta retórica, por isso chama a sua atenção para o verso 15, olha o que ele diz, verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele faz uma pergunta retórica que a gente já tem a resposta, né? E aqui é óbvio, a resposta de bate-pronto é não. É possível que uma mãe esqueça? Dificilmente acontece, raramente, embora acontece. A gente vê que acontece, mas é raro. A resposta imaginada é naturalmente não. Dificilmente isso acontece. Por quê? Porque existe uma ligação muito forte entre a mãe e o filho, que amamenta de sorte que dificilmente ela esquece dessa criança. O que seria comum você escutar logo em seguida dessa frase, né? Seria comum você escutar logo após. Seria comum Deus dizer assim, ó: Deus é como a mãe. Seria comum você escutar isso. Seria uma conclusão lógica do argumento que ele está levantando aqui. Mas observe que o texto diz uma outra coisa. Joga os seus olhos lá. Olha o que diz, parte B do verso 15. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O ponto é que, embora a maioria das mães não esqueçam os filhos que amamentam, algumas esquecem sim. E a gente já viu em programas de televisão, em jornal, mãe que deixou o menino dentro de carro, mãe que esqueceu no colégio, mãe que deixou no berço. É pouco possível, mas é possível. Mas sejam quais forem as situações de fracassos das mães, isso não acontece com Deus. É isso que ele está tentando dizer aqui. Isto é impossível acontecer com Deus para com o seu povo. Por quê? Porque a afeição de Deus para com o seu povo é muito maior e inigualável de uma mãe para com seus filhos. E se você é mãe, você sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui. A afeição é intensa. Então o profeta nos solicita que pensemos com carinho no cuidado de uma mãe para com seu filho, e então possa dar um passo à frente aqui, para você conseguir entender o que Deus sente pelo seu povo. E aí eu lembro de um texto lá do Salmo de número 27, que diz assim: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, o que ele está dizendo é muito simples, é que o amor terreno, tão maravilhoso como ele, pode cessar. Porém, o amor divino não tem limites, ele não cessa. É por essa razão que ele está aqui, deixando muito claro que vocês estão preocupados à toa, porque existe um ser que está cuidando de vocês o tempo todo. O que são os afetos da natureza quando são comparados ao afeto do Deus que criou a própria natureza? Pule para o verso de número 16. Deus então usa uma segunda imagem para imprimir aqui, deixar muito claro na mente do seu povo que estava sem esperança, que ele não esqueceu esse povo. Verso 16, ele diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. A palavra gravar aqui é interessante, porque significa esculpir, né? Indicando essa ideia de permanência. Dr. Shedd, famoso Dr. Shedd, né, diz que é possível que aqui seja uma alusão ao costume de tatuagem de marcas que era utilizada naquele tempo, que era representar um ente querido que acabava de morrer ou que tinha morrido há pouco tempo, porque a ideia era perpetuar a memória desse indivíduo através da gravação ou da tatuagem que era feita na pele daquela pessoa que ficou. Por exemplo, um filho que perde um pai, ele tatuava ou desenhava a figura do pai no seu corpo a fim de perpetuar
perpetuar a memória através da gravação feita. Segundo esse costume pagão, além disso, alegava-se que essa imagem era uma espécie de manter contato com a pessoa morta, o que era proibido pela palavra de Deus para o seu povo. Outros dizem que, sinceramente, não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com a ideia de selo, uma referência ao selo, que é exatamente o que diz naquela famosa e romântica passagem, lá de Cântico dos Cânticos, capítulo número 8, verso 6, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Sabe o que significava selo, a ideia de ser selado? Ele estava dizendo que você é minha propriedade, por isso que colocar como selo sobre o seu coração, é como dizer assim, eu sou propriedade de quem está aqui gravado em mim. É como tem lá, lembra, você já foi no sítio do seu avô, do seu pai, na fazenda lá, que tem marcado lá, ferrado no gado, as iniciais de alguém, aquilo é propriedade de tal pessoa. Então, ele está dizendo exatamente uma coisa linda aqui. Essas pessoas estão seladas na mão de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Essas pessoas são propriedades minhas. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu não sei se... É mais ou menos isso. O que o texto está tentando dizer? Eu sei que são muitas pessoas, mas eu acho que a mão de Deus é bem grandinha. Está lá, esculpido, o meu rosto. Em suas mãos eu estou. De modo que eu sou sua propriedade. Estou selado nele. E ele usa uma linguagem mais humana exatamente para facilitar o meu e o seu entendimento. Percebe como a coisa entra com mais força no nosso entendimento? Essas metáforas, está gravado, selado, esculpido. É interessante porque quando a gente tem algo a lembrar, né, eu costumeiramente pego um pedacinho de papel e coloco lá. Antigamente, alguns até fazem hoje, você não tem papel, faz aonde? Na mão. Alguns faziam isso em tempo de escola, não é a coisa mais certa, né? Colocar na mão. E aí, não lembrava? Aí olhava lá. O tempo todo está lá. Ou seja, o que ele está tentando dizer é que costumeiramente você olha para as mãos. E nesse sentido é impossível apagar da mente o que tem na sua mão, uma vez que constantemente você tem olhado para ela. Conclusão, presta atenção, nós estamos na mente de Deus, nos planos de Deus e sob os olhos atentos de Deus constantemente. É isso que ele está tentando nos dizer. Como então? Olha a conclusão óbvia. Como então ele poderia esquecer de nós? Seria possível ele esquecer de seu povo, esquecer das pessoas que ele alcançou para si? Resposta: jamais. Essa seria a conclusão lógica aqui do texto. Então a primeira lição que eu quero que você aprenda hoje é exatamente essa: jamais acredite que Deus lhe abandona ou lhe esquece. Ainda que pareça, Deus nunca nos abandonará nem nos esquecerá. Seja o Covid-20 que chega, o Covid-21, o 30, o 100, Deus nunca esquecerá do seu povo, Deus nunca abandonará o seu povo. A situação do povo pode ser deplorável, como de fato era, a ponto de que pareçam ter sido desamparados por Deus, pareça, mas nunca será verdade. Lembre-se, Deus nunca abandonará, nem tampouco esquecerá do seu povo. Sabe por quê? Porque isto é impossível acontecer. Mas preste atenção, não é porque você é estrela, não. É que você é bom demais, não. Não é que ele está dizendo assim, nossa, o céu sem você vai ser uma tragédia. É que a gente se acha muita coisa, né? Não, é porque Deus empenhou o seu nome. Sua reputação está em jogo. Por isso que ele é capaz de dizer em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. É o seu nome que está em jogo, a sua promessa que está em jogo. Portanto, escute, não depende de nós, depende dele.
nós estamos em suas mãos. Ele jamais nos abandonará. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. À luz disso, a gente corre mais rápido. Lembra qual é o tema da nossa meditação de hoje? Está lá. Deus jamais esquecerá seu povo. Por quê? Porque somos o seu povo. Estamos em suas mãos. É por isso que ele não vai se esquecer de nós. Verso número 16, eu apresento-lhe o segundo ponto. É que Deus jamais esquecerá seu povo. Por quê? Porque Ele nos fez promessas e Ele nos ajudará. Veja verso 16b até o 17. Olha o que diz lá. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. A cidade de Jerusalém estava assim, irmãos. Essa é a realidade lá. Era pedra sobre pedra. Era esse o estado da cidade de Jerusalém, abandonada em 587 a.C. E os cidadãos que vinham adorar a Deus nas ruínas do templo, sabe o que eles diziam? Diziam isso aqui, ó. Esse era o contexto. Eles vinham para a cidade para adorar e diziam assim, olha, como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, ou seja, ela está arruinada, é verdade, mas, verso 16, parte B, os teus muros estão continuamente perante mim. Que coisa linda é essa, irmãos? Você consegue extrair a força que isso aqui tem? Está destruído. Não é assim que a gente até diz, né? Estou destruído. Eu estou acabado. Eu não sei mais o que pode acontecer de ruim para mim. Escute, está destruído, é verdade. Mas continuamente diante dos meus olhos. É isso que Deus está dizendo. Era isso. É pedra sobre pedra. Mas nada está acontecendo longe dos meus olhos. Nada está passando desapercebido de Deus. Que a gente tem essa impressão, né? Que Deus só pode. Ou Ele não está vendo o que está acontecendo. Ou alguma coisa está acontecendo no céu. Que Ele está ocupado com outra coisa. No lugar de estar tratando da minha questão. Tudo está diante dos olhos de Deus. Verso 17. E ele diz, né? Os muros serão reconstruídos. Verso 17, os teus filhos. Aqui tem uma coisa interessante. A tradução, talvez até a sua tradução aí, venha os teus construtores. Não sei se a tradução de vocês vem assim. A minha tem filhos, mas algumas traduções vêm construtores. Os teus filhos ou construtores virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. E aí, alguns dizem que o autor quis exatamente fazer isto, dá a entender que são os dois tipos. Sabe por quê? Porque a palavra construtor e filhos aqui, ela tem muita semelhança. E por essa razão, alguns dizem que utilizou-se dessa palavra exatamente porque ele pensava nessas duas coisas. Os teus filhos serão construtores. Então a ideia do autor seria exatamente essa, que Deus usaria seus filhos como construtores dos muros que estão arruinados. Ou seja, Deus está lhes prometendo isso. Por quê? Por que Deus está prometendo que vai reerguer os muros? Porque Deus jamais havia abandonado esse povo, Deus jamais tinha esquecido esse povo. E uma das marcas, você sabe tanto quanto eu, que uma das marcas de alguém abatido, sabe qual é? É ficar cabisbaixo pelos lugares, deprimido. Né? Geralmente você vê a pessoa meio assim, michuruca, triste, cabeça baixa. Sabe como ele começa o verso 18? É só você olhar lá, dá um pulo lá comigo, verso 18. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. O que é que você deve fazer? Levanta os olhos, levante a cabeça. Olha que coisa interessante, porque ele está dizendo aqui que a cidade está, né,
A que era populosa, lembra do texto de Lamentações? Já que era populosa, agora está solitária, não tem ninguém. Mas vai chegar um momento que vai vir gente de todos os lados. Levanta os olhos e olha ao redor, porque ele está exatamente tentando mostrar isso, que vem gente de todos os lados. Os filhos estavam todos espalhados, mas eles virão de todos os lados. Agora presta atenção na coisa linda que tem aqui. Deus diz assim, ó: tão certo como eu vivo. Isso aqui é um juramento de Deus. Todos esses filhos virão porque eu estou jurando, eu estou prometendo. E como diz o final do verso número 18, olha o que diz: de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Você vai, a noiva coloca, né, aquilo na cabeça, você vai ser ornamentada de maneira bela, exatamente por esses que eu estou trazendo de volta. Veja, verso número 19, o que ele diz: pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. É como se Isaías dissesse mais ou menos o seguinte aqui, irmãos: pense naquelas terras vastas, vazias e devastadas, mais ou menos coisa desse tipo aqui, onde no lugar de pessoas você só tem pedra e terra rachada, areias, montanhas, árvores, espinhos, sarças. Pensou nesse tipo de coisa? Observou o vasto deserto? Ok, depois do que farei, não haverá lugar suficiente para tanta gente entre vocês. Isso seria só imaginação? Não. É juramento de Deus, tanto quanto eu vivo, isso vai acontecer. Por isso ele usa a expressão certamente, é um juramento. Pule para o verso 20, ele diz assim: até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habito. Ele reitera a promessa que ele disse aí, ele reitera dizendo: até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão. Observe que coisa bela, olhando para Sião como cidade, porque lembra que eu falei que ele está usando como cidade, está usando como povo, ele está intercambiando aqui. A cidade santa, o povo de Deus que pensava estar condenado a viver os seus últimos dias em triste isolamento. Interessante que o nosso contexto, né? Eles estavam, ou eles acreditavam, que haveriam de viver o resto, ou os últimos dias de suas vidas, em um triste isolamento, em solidão, em abandono e em destruição. Eles ouvirão com espanto que os seus filhos retornaram, e são tantos que eles precisam de mais espaço. Em parte, essa profecia aqui se cumpriu quando o povo voltou exatamente lá do cativeiro babilônico, já que não tornou tanta gente assim, mas eles de alguma maneira foram voltando, pouco a pouco foram voltando, e em parte essa promessa aconteceu. Mas escute, essa promessa de gente vindo de tudo que é lugar, de gente se reunindo com muita alegria, esse evento ocorrerá exatamente quando estivermos com Cristo em seu reino pleno. Quando Ele voltar, é gente que não acabará mais, de todas as gerações que depositaram sua fé no servo que fora prometido aqui em Isaías. São muitos que Deus está recolhendo de todos os lugares, e presta atenção, isso está acontecendo hoje, Deus reunindo esse povo, levando para a igreja, trabalhando esse povo, tratando esse povo, a fim de que esse povo vá estar para sempre com Ele. Pule para o verso número 21, olha o que ele diz: e dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam? Esse versículo expressa um espanto de Sião, da cidade, ante a reviravolta dos acontecimentos prometidos aqui por Deus. Ele coloca a situação como a cidade aqui personificada falando, e ele repete três coisas que traz quase que uma ideia que tudo praticamente tudo era praticamente uma ilusão. Veja,
primeira coisa que ele diz, verso 21, quem me gerou estes, pois eu estava desfilhada. A ideia de desfilhada aqui é enlutada, em outra tradução. Alguns têm enlutada, talvez a sua tradução seja assim. E estéril, em exílio e repelida. Veja, que parece ser uma ilusão que nós estamos vivendo hoje. É um sonho, eu sei, a gente sair, tirar essas máscaras velhas que a gente não aguenta mais. A gente dá abraço e beijo naquelas pessoas que a gente tem tanto carinho. Está sem esse peso no coração, de muitas vezes, com certas limitações, parece uma ilusão. É um pouco do que eles estavam vivenciando aqui, esse bendito dia. Ou seja, ele estava dizendo, eu perdi os filhos que tinha, estava impossibilitada de ter filhos, estéril, fui rejeitada, quem me gerou estes que agora tenho? A segunda coisa que ele fala aqui, que gera um espanto, parte B do verso 21, quem pois me criou estes? O que está deixando claro que não foi ela. Quem foi que criou estes? Terceira coisa, ele diz, fui deixada sozinha, estes onde estavam? Eu estava sozinha aqui abandonada. Perceba o contraste. Esse povo que aparece, estes filhos que surgem em Jerusalém, não são o resultado da fertilidade de Sião. Não. Pois ela estava estéril. Ou da dignidade de Jerusalém, ela estava destruída. Sabe o que o texto está querendo dizer? É que tudo isso aqui é uma dádiva divina. Não é você, não somos nós, é a graça dele. Ele está destruído, estéril, totalmente abalado. O que vai acontecer? Como será mês que vem? Ou o que acontecerá amanhã? Destruído. De repente há uma reviravolta. Sabe por que muitas vezes o caminho é esse? Para que não reste dúvida alguma que o presente sempre é do alto. Que é tudo uma dádiva do céu. Então somente a gente precisa aprender sempre isso. Que o encaixe de pedras quebradas, que a reestruturação dos muros quebrados, é tudo um presente do alto. Na vacina que brota, nas coisas que vão melhorando dia após dia, é um presente do céu. É um presente do céu. É um presente do céu. Meus irmãos, verso 22 ele diz, assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Veja, a expressão diz, assim diz o Senhor. Demonstra que é uma palavra direta de Deus. Olha que coisa, ele diz, que levantará as mãos, e ele diz, arvorarei. Arvorar é erguer. Erguerei a minha bandeira. Pergunta, quem é essa bandeira? A coisa começa a ficar mais bela. É o Messias. É o Cristo, que convocará essa turma toda de vários lugares, para que estejam junto com eles. O Messias, agora dê um salto comigo, bota o dedinho aí, e vem para o capítulo 11, junto comigo. Pula para o capítulo 11. Capítulo 11, verso de número 10, salta lá comigo. Capítulo 11 de Isaías, verso 10. Achou? Vem comigo, mergulha comigo aqui, olha só. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por... Como é que tem aí na sua Bíblia? Estandarte. Bandeira.
Estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Verso 12, salta para lá. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Gente de todos os lugares, evidentemente muito mais do que aqueles que estavam lá no cativeiro da Babilônia. A imagem é de uma procissão de pessoas de todas as nações indo ao encontro desse que é a nossa bandeira, o estandarte. Embora a consumação final desse quadro está guardada lá para o futuro, ele já ocorreu em grande extensão na era cristã, porque pessoas de todos os lugares têm se curvado diante de Deus, ou do Deus de Sião, o que mostra que as promessas de Deus, elas são fidedignas. Você conhece crente do Japão, você conhece crente da Alemanha, você conhece crente dos Estados Unidos, você conhece crente da Argentina, você conhece crente lá da Suíça, inclusive do Brasil e de Campina Grande. De todo lugar. Sabe por quê? Porque o estandarte foi erguido e ele está juntando essa turma toda, esses filhos dele. E aí, olha que coisa linda que ele diz, contornos finais de nossa palavra. É o nosso terceiro ponto dessa noite. Falamos que Deus jamais esquecerá o seu povo. Primeiro, porque somos o seu povo e estamos em suas mãos. Segundo, porque ele nos fez promessas e nos ajudará. Então, qual deve ser a nossa resposta? Deus nos esqueceu, nos abandonou? Não, a nossa resposta é confiar e esperar nele. Por isso, venha comigo, verso 23, capítulo de número 49, verso 23. Olha o que diz lá: Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Duas imagens são levantadas aqui. Reis seriam aios. A ideia aqui é pedagogos, padrastos, pessoas que ajudariam no caminho. Estes serviriam, ajudariam, dariam todo o suporte que eles precisavam. E em certa medida aqui o que está sendo dito é que isso se cumpriu no rei Ciro, que era o rei à época da Babilônia, dando um decreto para que esse povo pudesse retornar para a cidade de Jerusalém. Outra imagem que é usada aqui, ele diz: e rainhas as tuas amas, né? Mulheres que davam leite e supriam as necessidades das crianças. Seriam uma espécie de babá aqui. E o texto ainda diz: lamber o pó dos pés. Aqui na verdade é uma licença poética para dizer que estes serviriam a eles. Quem gosta de sabor de mel, isso aqui é prato cheio, né? Quem te viu passar na prova, vai lamber os meus pés, está lá, Isaías 49. Aí não, gente, calma, deixe de ser orgulhoso, soberbo. Meus irmãos, olha a parte B, tudo isso sabe para quê? Duas coisas, parte B do verso 23. Saberás que eu sou o Senhor. A resposta de Deus ao desânimo é, sabe como? Exibindo o seu poder, a sua fidelidade e seu amor, numa demonstração de graça e bondade. Conhecê-lo como Senhor é saber que Ele tem poder para cumprir as suas promessas, pois Ele é fiel a cada uma delas. E Ele só faz isso porque Ele é Senhor. Verso de número 23, a segunda coisa que Ele diz: saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. A palavra envergonhado é isso aqui, ó. Decepcionados, desiludidos. Aí você diz assim: mas eu já me decepcionei com o Senhor, já me desiludi. É que você não esperou o jogo acabar. Você quer sair de campo aos 30 do segundo tempo, aos 45. Né? Falar de jogo hoje é complicado, perdoe, meu querido. Espera. Está doendo, está difícil, continua. Por quê? Porque esperar nele equivale a saber que ele agirá, agora presta atenção que isso é fundamental, ele agirá da maneira dele, da forma dele, no tempo dele. A bronca é aqui. Por quê?
porque você se decepciona, se desilude, porque você quer a sua maneira, a sua forma, no seu tempo. Não é? É por isso que você está decepcionado. Sabe qual é a boa notícia? É que aqueles que esperam nele não serão envergonhados, decepcionados ou desiludidos. Escute, pode até aparentar momentaneamente isso. Pode até ser algo que você chega até a conclusão, equivocadamente é verdade, mas você pode até pensar assim, mas ele concluirá e será totalmente diferente o sentimento que você tinha naquela época. Eu já experimentei isso. Teve uma época que eu dizia assim, Senhor, eu estou decepcionado, desiludido. Aí o que é que aconteceu? Ele é tão bom que ele não precisa nem, ele não tem satisfação a dar a mim, nem a você. Porque a gente quer, né? Mas assim, o senhor tem que dizer por quê, não é assim não, olha só. É você mandando em Deus, né? Nada mais, nada menos. Deus não tem satisfação para dar a mim e a você do que faz. Ele é Deus. Mas Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, misericordioso, que o tempo passa. Aí você diz assim, Senhor, me perdoe, porque eu falei do que eu não entendia, como Jó dizia. Falei coisas que eram demais para mim, sobremodo elevado, eu não conseguia atingir. Agora eu coloco a mão na minha boca, porque agora sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uma das orações que um homem do passado fazia, dizia exatamente o seguinte, Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrói-os. Essa é uma das orações mais difíceis, porque nós queremos os nossos planos, porque nós acreditamos que eles são os melhores. Onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Essa deveria ser a nossa oração. Meus irmãos, sabe por que nós devemos descansar nisso? É porque Ele mesmo disse que a sua vontade, ela era... Isso. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E olha a coisa linda que eu descobri nesse texto. Tem uma tradução que ela diz assim, ó. Você ficará sabendo que eu sou o Jeová. Aí a conclusão, verso 23 é assim, ó. Aquele que nunca decepciona quem nele confia. Ou seja, o que ele está fazendo aqui com aquele povo, e eu penso que ele está falando isso para a gente também, não perca a esperança. Mesmo quando está só pedra sobre pedra, tudo destruído, continue esperando no Senhor. A segunda lição e última dessa noite é dizer exatamente isso. Confie em Deus, apesar dos momentos que você vivencia. Apesar das circunstâncias que você passa, continue confiando em Deus. Continue esperando nele. Não se deixe levar pelas dificuldades enfrentadas. À luz do que enfrentamos, Deus sempre tem um propósito sublime. Continue firme, confie nele, obedeça a ele. Sem dúvida alguma, a gente vai dizer o que Josué disse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Nós saímos de um ano muito conturbado, totalmente inédito para nós. Coisa que eu não me recordo quando aconteceu de ter lockdown, de a gente deixar de cultuar, de se reunir, de poder ir na casa de pessoas que amamos. Adentramos em 2021 cheios de interrogações, sem saber ao certo do que ia acontecer. Talvez você muitas vezes se sentiu sozinho no ano de 2020, quase que abandonado, como eu escutei de muitas pessoas, mas escute, nunca esqueça disso aqui, ó. Você está lá, você está nas mãos dele, não tem como ele esquecer de você. Neste ano que se passou, Deus lhe deu de presente pessoas,
Deus lhe deu de presente a igreja, Deus lhe deu de presente a sua palavra. Lembre quantos momentos de interrogações foram respondidas à luz da palavra de Deus que fortaleceu você naqueles momentos delicados da vida, que falou com você, dando uma demonstração clara que Ele tem estado presente conosco em todos os dias. O Hernandes Dias Lopes certa vez disse assim: nós precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Deixa eu terminar contando uma história. Conta-se a história de um menino que estava brincando com um barquinho lá no lago, por trás de sua casa. De repente o barquinho, lá no Açude Velho, de repente o barquinho se afastou dele, e ele ficou angustiado. Vou perder meu barquinho que eu tanto amo. Um homem que estava por perto percebeu a aflição daquela criancinha, viu a cena, e sabe o que ele fez? Ele olhou assim ao redor. Eita, achei. Pegou algumas pedras grandes e jogou. Jogou a primeira, jogou a segunda, jogou a terceira. E a cena que começou a brotar naquela situação, à medida que ele atirava aquelas pedras, foi exatamente a angústia daquela criança aumentando. A criancinha diz assim: o que é que você está fazendo? Já não bastava que eu estou perdendo meu barco, você quer destruir meu barco. De repente, algo muito interessante começou a acontecer. À medida que aquelas pedras batiam nas águas, elas produziam ondas que empurravam o barquinho de volta para o menino. Embora as pedras tivessem agitado a água tranquila do lago, elas alcançaram o efeito desejado. Esse é o ponto. Quando pedras e as ondas sacudirem o barco, quem disse que ele esqueceu? Por que concluir que ele nos abandonou? Talvez ele está trazendo-nos para pertinho dele. Nunca esqueça disso. Ele tem seus propósitos. Às vezes as ondas é para nos aproximar mais dele, mas jamais para nos destruir. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, à luz de tudo que pensamos nessa noite, de um texto que, óbvio, se refere diretamente àquele povo lá que estava cativo na Babilônia, enfrentando as ondas que pareciam submergir o barco de suas vidas. Mas a intenção não é submergir, a intenção é trazer para perto. Não deixa esse coração pecaminoso, essa mente que é tendenciosa a pensar contrariamente ao que tua palavra nos diz. Não deixa chegarmos à conclusão que o Senhor nos abandona. Seja quais forem as situações, dar ao teu povo, Senhor, a convicção de que tu continuas cuidando de nós. Mesmo quando as pedras batem e levantam ondas, quando o lago estava tranquilo, tu continuas cuidando. Muito obrigado, Senhor. Nos der essa certeza sempre, à luz da tua palavra, promessas estas que o Senhor faz e que não podem mentir. O que nós precisamos ter certeza, convicção, é se somos o teu povo,
Porque se somos o teu povo por meio do estandarte, do servo, de Cristo, esse povo nunca será abandonado por ti. Dá-nos a tua graça e que saiamos daqui com a cabeça erguida para enfrentarmos um 2021 cheio de suas incertezas. Mas nós saímos daqui com uma certeza, que somos teus, que és nosso e que jamais nos abandonas. Para a glória tua, a alegria do nosso coração, nós te oramos por meio de Cristo. Amém e amém.